Pessoal, século XVIII, 18, 19, 20, nós já estamos no século XXI. Mais de 300 anos se passaram e as promessas do iluminismo ainda não se concretizaram nos quatro cantos da Terra. E o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual começado lá na Inglaterra no século XVIII de valorização da razão. Mas que razão era essa? Por que a racionalidade, que é natural ao homem, teve que ser valorizada? Por que nós tivemos a necessidade do surgimento de um movimento dessa natureza? Pessoal, a gente tem que entender todo o contexto para poder entender por que os iluministas fizeram o que eles fizeram. Bom, no século XVIII, Isaac Newton já tinha levado a cabo aquela revolução científica começada lá atrás com Galileu. E pessoal, olha só a coincidência. O Isaac Newton nasceu exatamente no ano que o Galileu morreu, 1642. E enquanto Galileu estava tentando trabalhar, estava tentando desenvolver as suas pesquisas lá na Itália, perto da igreja, e aí teve aquele embate todo com a igreja não deixando ele continuar com seus estudos, o Newton vem em um lugar de muita liberdade, onde a igreja já tinha sido expulsa há um bom tempo e que ele tinha ampla liberdade para dar continuidade aos seus estudos. O Isaac Newton, ele produz um conhecimento científico baseado na experiência e na matemática que explica o funcionamento de todo o universo. O Isaac Newton, ele não só estava explicando o planeta Terra ou o sistema solar, ele explicava o universo inteiro, o movimento, assim, até a vinda de um cometa era previsto, como é que aquele cometa ia... Pessoal, era um manual de como funcionava o universo, a física newtoniana. E aí, os caras viram isso, poxa, lá na ciência, a física newtoniana, ela explica todo o funcionamento do universo com uma precisão extrema, tudo bem perfeitinho. E a revolução industrial acontece por causa dos experimentos, por causa da física do Newton, porque ele mostra como é que as coisas funcionam. Então, por que é que a gente não pega essa racionalidade usada aqui na física, usada nas ciências naturais, para que a gente possa explicar o homem e com isso criar uma nova sociedade? Os iluministas, pessoal, eles pegam essa metodologia das ciências da natureza, essa racionalidade instrumental aqui da natureza, de explicar o cosmos, de explicar o universo através das suas propriedades puramente quantitativas, porque vamos lembrar que o universo que o Newton descreve, ele é um universo mecanicista e determinista, seguindo lá os passos do Galileu. Nada de essências, nada de discussões metafísicas, é só a matéria, o que importa, só as propriedades quantitativas. É essa racionalidade instrumental aqui que serviu muito bem para explicar o mundo natural, que os iluministas vão tentar agora explicar o homem e construir uma nova sociedade. Tanto é que os iluministas sempre começam pelo tratado da natureza humana, para a partir daí eles explicarem a ética e explicarem a moral e a política. Se não for assim, o negócio não anda. A partir aqui do século XVIII com os iluministas. E pessoal, por que eles queriam fazer isso? Por que os iluministas queriam criar uma sociedade de progresso, desenvolvimento humano e que pudesse gerar a felicidade de todas as pessoas? Isso não já existia lá na Inglaterra? Tanto é que o Newton consegue ter a liberdade suficiente para produzir todo o conhecimento dele. Olha aí como a história também é fascinante. E tentar entender os movimentos intelectuais, tentar entender as ideias que movem o mundo dissociado do seu contexto histórico é quase que impossível. Lá na França, que é onde o iluminismo se desenvolve mesmo, depois a gente vai ter um outro movimento lá na Alemanha, lá na França nós tínhamos ainda, em pleno século XVIII, o antigo regime a todo vapor, fundamentado em quê? No absolutismo monárquico, no mercantilismo e em uma sociedade sem mobilidade social, uma sociedade hierárquica, uma sociedade totalmente estruturada para oprimir
as pessoas, para oprimir a população. E então o movimento iluminista ganha mais corpo lá na França porque eles querem justamente acabar com o antigo regime, com essa sociedade de privilégios. O Voltaire e todos os outros iluministas franceses vão lá para a Inglaterra, os caras ficam malucos. É que nem a gente aqui hoje, em 2016, quando a gente viaja para fora. A gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai... Aí quando volta para cá, volta quase chorando. Volta chorando mesmo. Meu Deus do céu, como é que a gente vive desse jeito? Lá fora é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aqui a gente vive nessa situação desgraçada, oprimido, nessa sociedade muito injusta. Imagina naquela época, pessoal. Naquela época que não tinha internet, que uma viagem entre países era uma coisa... Você tinha que ir a cavalo, de charrete, você faltava não chegar. Imagina naquele tempo, o cara ia para lá e depois tinha que voltar para cá. Quando ele chegava aqui, ele voltava louco da cabeça. Olha, isso aqui não tem mais como segurar. Isso aqui não tem mais como continuar. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eles entenderam muito bem, é que eles viram que tinha que mudar a estrutura social, tinha que mudar as regras do jogo. Não era mudar quem estava lá no poder, não. Uma vez eu postei um vídeo aqui, um vídeo não, foi só um comentário, dizendo, não adianta tirar a Dilma, as coisas vão ficar do mesmo jeito ou pior. Aí pronto, foi comentário besta para todo lado. Ah, tu é a Petralha, tu é do PT, não sei o quê. Pessoal, é óbvio. Olha aí o que está acontecendo. Sim, aí vão tirar a Dilma, aí depois vão tirar o que está aí, depois vão tirar o que entrar, porque a estrutura que a gente vive, a estrutura política, a estrutura social que a gente vive, ela é feita para que as coisas aconteçam aí desse jeito. A gente tem que mudar a estrutura, não é só pegar e tirar 1 ou 2 ou 3 gatos pingados, não. Vamos acordar, pessoal, vamos estudar a história, vamos estudar filosofia, vamos estudar sociologia, para a gente entender como é que as coisas funcionam, para a gente entender o passado, para a gente modificar o nosso presente, ok? Vamos lá então aqui. Bom, então, o antigo regime que ainda perdurava lá na França, absolutismo monárquico, mercantilismo e sociedade sem mobilidade social, hierarquizada, sem mobilidade social. O que era que fundamentava isso? No fundo, o que era que fundamentava isso? O rei reina, por quê? Ah, porque Deus quer. As coisas são assim, por quê? Porque sempre foram assim. Porque tem que ser desse jeito. Isso é desde o tempo do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e agora vai continuar assim. O antigo regime, ele está fundamentado, intelectualmente falando, na autoridade do rei, na autoridade da igreja, na autoridade dos padres. E aí os iluministas olham para esse negócio aqui e veem que essa autoridade, que advém da tradição, que advém da religião, é algo irracional. A tradição, ela traz uma sequência, um modo de pensar que é irracional. Essa autoridade que fundamenta esse antigo regime, ela é irracional. E ela impede tanto o desenvolvimento humano quanto a felicidade de quem? Do indivíduo. Olha aí o elemento liberal. Eu tenho que melhorar a vida, eu tenho que melhorar as condições materiais do indivíduo, porque se o indivíduo melhora, toda a sociedade melhora. Eu tenho que focar aqui no indivíduo, não é logo na sociedade como um todo, não. A gente não olha para o todo, a gente olha para o indivíduo para depois passar para o todo. É esse ente aqui que a gente tem que dar uma primeira atenção, porque se ele se desenvolve, se ele tem felicidade, todo mundo sai ganhando. A felicidade, a sociedade como um todo sai ganhando. Pessoal, uma coisa assim que a gente tem que se perguntar. Por que isso aqui era tão ruim, mas tão ruim, e ninguém fazia nada? Por que teve que surgir um movimento intelectual? Por que os intelectuais tiveram que brigar contra o antigo regime? Por que já que era tão ruim, todo mundo não se levantou para acabar com isso daqui? Pela mesma razão que hoje a gente não faz nada. A gente vai aí,
vai um pessoal fazer passeata, muda uma coisinha aqui, outra ali, mas o pessoal não tem o esclarecimento, não é iluminado para entender o que é que realmente tem que mudar. E aí como é que a gente faz com que o indivíduo tenha percepção, o indivíduo tenha conhecimento do que é que tem que mudar? A gente tem que dar educação para esse indivíduo aqui. Só a educação pode fazer com que ele se desenvolva, seja feliz e haja assim o progresso dentro dessa sociedade. Pessoal, essa educação, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser baseada pela razão, pela luz da razão. Porque educação havia? Claro que havia, só que era uma educação fundamentada na autoridade. Aquilo que o seu professor fala é verdade incontestável. Você não tem que dizer que seu professor está errado, você não tem que dizer que seu pai está errado, você não tem que dizer que o prefeito está errado, que o rei está errado, porque a tradição deve ser mantida. Será? Será que a gente não tem que começar a questionar as coisas, a tradição? Será que a gente não tem que começar a questionar por que as coisas são do jeito que são? Será que a gente não tem que se valer da nossa própria razão para a gente poder entender o meio que a gente vive? Era exatamente isso que os iluministas queriam. Uma educação baseada na razão que emancipasse o indivíduo dessas amarras aqui da tradição, das amarras do antigo regime. O indivíduo tinha que ser esclarecido para que ele pudesse sair aí dessas trevas que eram o antigo regime. E aí, o conhecimento, pessoal, ele liberta. Era o conhecimento baseado, fundamentado em uma racionalidade que traz liberdade para o ser humano e, consequentemente, traz também felicidade. É isso daqui que quer o movimento iluminista. O movimento iluminista, ele vai tentar trazer a formação de uma nova ordem social, novo ordem secular. Meu Deus, o iluminismo ele quer trazer uma nova ordem social. É Illuminati. Iluminismo, Illuminati, iluminar, nova ordem social contra o antigo regime. Comecem a conectar as coisas, o processo de globalização, pessoal. O iluminismo, fundamentar uma nova sociedade de progresso, desenvolvimento humano e felicidade só para a Europa? Não. Para todo mundo, para todos os indivíduos. E aí a gente tem essa forma de pensar iluminista sendo espalhada para todos os cantos do planeta Terra. E junto com ela, obviamente, vai o liberalismo econômico, direitos humanos e todo esse negócio que vem junto com essa racionalidade que fundamenta todo esse movimento aqui. Ok? Esse negócio de um governo mundial, de um governo que domine todas as nações, de um governo global, isso não é coisa de agora, não. Isso não é coisa desse século ou do século passado. Olha o que fundamenta o nosso mundo ocidental. Qual é o movimento que fundamenta o nosso mundo ocidental? Quais são as ideias? Do iluminismo. Todo mundo quer ser esclarecido, não quer? Então, a gente está inserido dentro desse contexto iluminista. Ok? Pessoal, só fazendo aqui um link, que é para você já, quando ver aí alguma coisa da Escola de Frankfurt, você já está ligado aqui numa coisa. Qual é o tipo de racionalidade que fundamenta o movimento iluminista? É a racionalidade da ciência natural, a racionalidade da física newtoniana, da física, da ciência, que não apenas explica o universo, mas também que quer domínio sobre a natureza. Essa racionalidade instrumental que está na base, que está na fundamentação das sociedades ocidentais modernas, na construção dessas novas sociedades, é que está na base aí da fundamentação ética desse mundo também. E é isso que a Escola de Frankfurt, lá com o Adorno e o Horkheimer, na sua, deixa eu pegar aqui, ó, dialética do esclarecimento, é isso que eles colocam aqui. Olha, como é que vocês queriam construir um mundo justo, perfeito, bonitinho, onde todo mundo pudesse alcançar a felicidade?
trazendo esse tipo de racionalidade aqui de dominação. Só podia dar a merda que deu. 2 guerras mundiais, briga por mercados, sociedade totalmente injusta, com desigualdade social muito grande, não podia dar muita coisa não. Dialética do esclarecimento, pessoal. Esclarecimento aqui, ó, iluminismo, desse movimento de esclarecimento da humanidade. É nesse sentido que eles escrevem o livro deles, ok? Só para fazer aqui esse parênteses, só fazer esse link para quando vocês virem esse assunto já ficarem ligados. E aí, gostou do vídeo? Então clica aqui em gostei para dar aquela força para a gente, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas publicações e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço galera e até mais!